Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês aí? Agora nós temos um personagem Tá a mais diferente aqui, hoje né? aqui. O nosso anjo da tecnologia tá aqui com a gente. A voz do além. A voz Olá. é o Lombardi. Gente, tudo bem com vocês aí? Estamos aqui mais um Pod Pro na área, o Pod Pro de fechamento. The End. Isso. Episódio final. Vou começar a chorar aqui, né? O The André vai Walking Dead chorar. vai Só não repetir pode o fazer que negócio. nem filme de terror, né? O episódio final, semana seguinte, outro episódio. Mas antes disso, a gente quer agradecer aí os nossos patrocinadores, que não vão deixar de ser patrocinadores, vocês vão entender o porquê. Né? Celtica Academia aí, nosso amigo Fernando Pedroso. Você quer montar um projeto aí, vai lá na Celtica, tem todo o apoio aqui do Pod Pro e da Cultura Quase Inútil. Cultura né? Quase Inútil. Então, vai lá na Celtica. E também no Bike Hotel Serra do Japi. Vai lá, dar um rolê de bicicleta no final de semana, almoçar com a família. Tem cozinha nova lá, tá muito da hora. Vai lá, conhece a Serra do Japi. Se não quiser de bicicleta, vai dar uma caminhada. Tem trilha também pra caminhada. E eu cuspi. Valeu, gente! E se você não quer ir nem de bike, nem nada, vai pro Renan, da Car Isso, Shop. vai de carro. Compra um carro, que o Renan é top, ele tem tudo que você precisa. Vender o carro, comprar um carro novo, carro usado. Cara, fala com o Renan que é sucesso, fechou? E também o André Nutra, que tá cuidando de mim no projeto. Tamo junto, Andrezão. Eu tô cuidando da minha saúde ainda. Tô no projeto. O Aldrin comentou hoje, antes de começar a gravação, que eu já emagreci mais. Então estamos no caminho. O bicho tá fechou? afinando, o bicho tá afinando mesmo. E esses são os nossos patrocinadores. Obrigado pela parceria. Valeu. E quem tá vendo o vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, seguir agora na gente no Pod Pro e no Cultura Quase Inútil, tanto no Instagram quanto no YouTube. E galera, hoje é diferente, né? É diferente. Vocês já notaram. Eu tô meio triste. O Aldrin tá triste. Você quer explicar pra galera? Não, pode explicar. Aí a Galera, gente vocês fala. perceberam que nas últimas semanas a gente tem uma nova configuração aqui com a nossa turma do Pod Pro, que é a configuração do Cultura Quase Inútil. Foi um projeto aí que surgiu com o Aldrin e com a Andressa, e com o Reco, que estava antes aqui, E com o João. com o João, etc. Eu cheguei E depois. com o André também, só que ele tava off, né? Eu tava ele tava off, cuidando cheguei- de umas coisas. Exato, cheguei depois. Mas é um projeto um tanto diferente do Pod Pro. Um projeto onde a gente tem, acho que, mais liberdade, Mais autonomia. mais né? autonomia, a gente consegue falar de assuntos mais diversos, em um formato diferente, Num tempo mais curto. num tempo mais curto, que é o que a gente sentia que estava faltando. Falando de assuntos mais relevantes Exatamente. do nosso público. Às vezes mais atuais, às vezes da própria semana, do nosso cotidiano. E a gente percebeu com as gravações do Cultura que o formato do Cultura fazia muito mais sentido pra gente do que o formato do Pod Pro. Ficou mais a nossa cara, né? Exatamente. E pensando nisso, a gente decidiu, cara, é muito pesado fazer tanto o Pod Pro e o Cultura juntos. E a gente decidiu o quê? Vamos escolher um e focar todas as nossas forças nele. Isso. E, na verdade, assim, não é que a gente tá desistindo do Exato, projeto, né? exato. André? Pelo Não, contrário. Exato. Hoje a gente tem o João, a gente tem a Andressa também, o Reco tá aqui, tá tratando aí de uns problemas, mas tá com a gente também. Uhum. Eu falo que foi o amadurecimento. Com certeza. E a gente transformou, né? Não tá removendo, estamos transformando. Isso. Porque a gente começou, quando começou eu e o André, né? A gente começou de supetão. É, gente, vamos fazer? Vamos fazer, vamos embora. Eu nem conhecia o André direito, o André nem me Exato. conhecia, né? Do nada eu disse assim, cara, eu queria muito ir pra internet. Aí o André falou assim, cara, meu sonho. Então bora. Bora? Bora. Aí a gente foi, no outro dia, na outra semana a gente tava Na gravando. semana seguinte, É, a gente zero tava- planejamento. Isso. Zero planejamento. Tanto que deu errado. A primeira gravação deu muito errado. Isso, né? Então, assim, agora a gente entendendo um pouco mais de internet, né? Exato. Tendo o João com a gente da tecnologia para ajudar a gente. Nesse período a gente conseguiu o nosso estúdio. Exato, que é importante, nessa- muito importante. Nessa evolução, né? Em parceria aí com o pastor Denis. Então, assim, eu acho que foi um aprendizado a cada dia. E o que o André falou é muito interessante. A gente começou a descobrir o que era a nossa cara, né, André? Exato, cara, é outra pegada. A gente sentiu que o Pod Pro ele se tornou, ao meu ver, fechou? Acho que muito sério Aham. pra 3 pessoas que são zero sérias. Aham. Tipo, o absurdo que a gente falou aqui antes de começar a gravar. Um dia, quando a gente estiver bem rico e famoso, a gente vai falar o que a gente falou aqui Cara, ao vivo. Ó, minha mãe choraria de vergonha, mano. Mas assim, eu acho que
o Cultura ele tem muito mais a ver com a gente. E com vocês. Eu também, exatamente. É, Eu acho que com o o público público. abraçou. Porque o nosso público, claro, tem gente de todas as idades, mas assim, é mais a galera jovem. Exato. Então, não desmerecendo todos os convidados que vieram não, no claro Pod que Pro, né? Foi top, massa demais. Foi muito legal. Não, eles são Entrevista em incríveis. cima de entrevista, né? A disponibilidade da galera que veio pro nosso Nossa, projeto. gente de tudo quanto é lugar que a gente conseguiu chamar e verdade. eles vieram. Isso, Nossa, foi maravilhoso. Isso, foi muito legal. E Alguns bons, outros não. aí, corta essa parte, João. Todos foram Corta bons. nada que eu vou falar. Eu não falei teu nome, então não vem com essa. É legal que ele falou corta o João olhando pra câmera. Eu ainda tô aqui, tá, gente? Zero acostumado. E o João aqui, né? E o João aqui. Então, assim, a gente quer deixar bem claro que é uma mudança de Exato. projeto. Exato. Né? A gente não abandonou, a gente vai continuar aí com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, mas eu acho que foi a palavra, não sei se vocês concordam comigo, é esse amadurecimento. Com certeza. Sim. O Pod Pro foi essencial, mano. Isso. A gente foi de foi o pegar- bebê, Pra né? dar o pontapé Exato. inicial no Isso. projeto. Algum de vocês é filho mais velho? Não, Não. Então, todo mundo sabe que o filho mais velho é o teste, né? Eu sou mais novo, então assim, eu dei certo. Entendeu? Então assim, a gente amadureceu a ideia, a gente percebeu, e aí vocês continuem acompanhando a gente, só que agora nos canais do Cultura, fechou? Vai ter eu, o Aldrin, o João, o Andressa, o Reco, se Deus quiser, volta rápido. Aham. Então assim, a gente vai estar lá, são as mesmas pessoas, só que no formato do Cultura, e aí você vai estar com a gente. E o que é legal é que, assim, a gente não tem a obrigatoriedade da entrevista do podcast. Exatamente. Mas a gente ainda pode trazer entrevistas. E a Exatamente. gente já vai sair, acho que essa semana aí, eu não sei como é que tá a Sai o nosso organização do episódio jogo, né? especial. Nós Exato. temos um falando do vôlei, com o técnico do vôlei, o Fábio, né? Nós temos outros marcados já também de bate-papo com convidado aqui. Então, assim, a gente não vai abandonar, mas ao mesmo tempo a gente vai trazer essa cara mais descontraída. Descontraída. Né? Com mais liberdade também pra gente. Isso, dos assuntos. E assim, essa coisa de liberdade é legal. Né? O assunto que está na mídia, o assunto que a gente acha que é importante, o assunto que a gente acha que vale a pena debater, Uhum. a gente traz e... Né, É isso. E a melhor coisa, agora até os entrevistados fazem mais sentido com o que a gente puxa, porque agora que a gente certeza. pega um entrevistado de acordo com a notícia que a gente quer Isso. abordar, e não agora a traz um gente convidado se moldando ao convidado. Exatamente. e Né? não a Hoje, gente puxando um convidado, tipo, por favor, venha pra cá pro podcast, e a gente, tipo, só joga o convidado sem nenhum contexto. Uhum. Agora ele tá ali por um contexto Isso. que a gente tá chamando, bem mais direcionado. Legal, legal. E esse vídeo é pra falar esse recadinho pra vocês. É a despedida do Pod Pro, do canal do Pod Pro e etc. Mas, como o Aldrin falou, amadurecemos, estamos ali no Cultura. Mas a gente não vai só dar tchau. Tem um negócio que eu sempre quis fazer no Pod Pro e a gente nunca gravou Era essa mesmo, o merda. André ficou sempre Eu falando falo, pra Aldrin, vocês. vamos fazer isso que fica legal. A gente sempre faz as perguntas no final pro convidado sobre educação. Mas vocês não têm ideia das nossas histórias sobre educação. Isso, verdade. Da nossa convivência. E a gente vai fazer agora dos 3. E vocês vão ouvir histórias felizes, histórias vexatórias. E o recado final dos 3 para os estudantes. E eu quero começar com o Aldrin. Com o velho, Mas começa a gente com o faz velho. como? A Não, gente solta 5 perguntas de uma vez ou vamos um por um de cada? Você quem manda. Vamos um por um de cada? Pode Que ser. aí Melhor, no final porque fica... aí foca, né? Pode Exato. ser, pode Então ser. vamos lá. A primeira pergunta vai ser matéria preferida e professor que mais marcou. Fechou? Começa pelo Aldrin, João, eu e a gente vai indo. Manda bala. Matéria preferida na época da escola, literatura. Boa. Né? E por pouco eu não virei professor de literatura, foi mais uma coisa mercadológica, assim, que a gente fez uma análise, eu e esse professor de literatura, e a gente viu que o professor de geografia estava faltando no mercado, tal, e eu gostava Boa. da área de humanas, tal, e de literatura eu queria ir pro cursinho, tinha muita gente boa de literatura no cursinho e não tinha tanta gente de geografia. Aí eu disse, então eu vou para geografia. Então, a matéria preferida, incrivelmente, assim, na frente de todas, literatura. Boa. E o professor, até hoje, é meu amigo, a gente conversa, eu falo que ele não é meu amigo, ele é meu guru. Né? Até hoje a gente conversa, ele foi meu professor desde a 7ª série Nossa, faz tempo, hein? até o 3º ano do ensino médio. Cara, Adão ainda tava vivo? Tava vivo, Adão e Eva lá. Professor chamado, e muitos dos meus amigos vão se lembrar aí, professor Josivan Ribeiro do Monte.
Um cara espetacular. Hoje ele é secretário de Cultura e professor e dono do restaurante temático em Natal e é secretário de Cultura em Barra de Macharanguape, que é uma praia, um município vizinho da cidade de Natal. Então, Josivan, forte abraço. Você sabe que a minha carreira como professor foi inspirada totalmente em você, tudo que você fez. Fui para o teatro com ele, né? O professor montou a Companhia Antológica, Ah, você falou. que até hoje tem os antológicos, a gente tem um grupo aqui que eu falo que eu não gosto de olhar aquele grupo que me dá depressão, do tempo de adolescência, de juventude. Josivan Ribeiro do Monte, obrigado por tudo, meu grande mestre. Joãozão. Vamos lá. Eu era o aluno mais básico, assim, então minha aula favorita era educação física. Mano, Você dava 10 voltas na quadra? Nossa, mas eu se deixasse dava 100. eu querendo, eu gostando. Quem manda é o aluno, não é o professor, mas deixa pra próxima. Cara, Vocês vão entender isso no futuro. Mas eu gostava muito de educação física pra qualquer esporte. Jogava handebol, basquete, vôlei. Futebol eu gostava menos do que gostava de vôlei, Gostava de basquete. futebol, mas jogava nada. Não, pior que eu sempre fui bom nos esportes, mas eu sempre fui muito preguiçoso pra assistir jogo. Então eu não acompanho o jogo de futebol, não acompanho o jogo de basquete, não acompanho nada. Você fala, nossa, seu time é São Paulo. Legal. Quem que tá jogando São Paulo hoje? Não sei. Rogério Ceni ainda? Eu tô muito desatualizado. Mas jogar, eu adorava jogar ping-pong. Era loucura. E professor, eu tenho dois. Um que era da escola, que é a Cláudia, minha professora de matemática e biologia, do sexto até a oitava série, né? Não tinha oitavo ano ainda. E, nossa, era uma professora incrível. Chegava pra gente pra ensinar matemática e biologia dela, era fantástica. Ela trazia pra gente coisas atuais. Ela tinha uma preocupação muito grande de passar pra gente não só a matéria, mas ela passava coisas do dia a dia pra gente. Então, eu gostava muito da aula dela. Tem a professora Cláudia, ou como a gente chamava carinhosamente, professora Big. Um abraço pra você. Mas o professor que mais me marcou não foi dentro da escola. Foi quando eu tava treinando karatê, foi o meu sensei Barbosa. Legal. Porque ele me ensinou coisas que eu não tinha quando eu tava na escola. Que era disciplina, respeito e hierarquia. Ele trouxe isso pra mim com a filosofia da arte marcial com muita força. E ele marcou muito. Então, Sensei Barbosa, se você ver esse vídeo também, um abraço pra você. Um dia eu vou lá, volto pra treinar mais um pouquinho com vocês quando tiver tempo, tá? Eu prometo. Show de bola. Show de bola. Pra mim, a matéria, por incrível que pareça, eu sou o cara totalmente de humanas hoje, mas minha matéria favorita era matemática, mano. Eu gostava de matemática. Cara, eu era muito bom mesmo. Tanto que foi a minha melhor matéria no Enem, no vestibular. Tanto que a minha primeira faculdade foi engenharia de produção. Aham. Então, assim, matemática eu era muito bom até eu ver que eu era infeliz. E que eu gostava muito mais de humanas. E aí eu migrei pra teologia, história, filosofia. Então, assim, era matemática, com certeza. Mas eu me dava muito bem com literatura, porque eu sempre gostei de ler, Uhum. e com história. Eram as 3 matérias, mas matemática era o foco. E de professor, cara, eu tive muitos professores legais. Eu Muitos também tive uma professores galera. bons que me marcaram muito. Mas igual o João, eu vou falar 2. Na escola, difícil escolher um. Mas eu vou falar o professor Rodrigo, de literatura. Legal. Foi um professor que era muito parceiro nosso. Em relação às aulas, o jeito de dar aula, o jeito de se relacionar, eu me espelho muito nele, nesse sentido. Eu gostava muito da parceria que ele tinha com a gente, a parceria de professor e aluno, que a gente tinha o respeito por ele como professor, mas ao mesmo tempo eu olhava e falava, mano, ele é parceiro. Então ele tava junto, a gente respeitava na hora da bronca, mas a gente brincava também. Então isso é o meu perfil também em sala de aula. Eu me espelho muito nele nisso. E eu também tenho um professor que marcou muito na faculdade. Foi o professor Lucas Iglesias. Professor de hebraico e de Antigo Testamento pra gente. Que foi um cara que eu fiz faculdade de teologia pra ser pastor. Uhum. E o professor Lucas, ele me abriu a mente pra muitas coisas. Porque a gente tem um perfil de pastor. Sim. Tem que ser daquele jeito, bonitinho. E ele era totalmente o contrário disso. E assim, tem muita gente que vai falar que isso não pode. Mas por que não? Entende? Então, assim, hoje ele é pastor da igreja que eu frequento. Então, assim, ele é meu amigo pessoal. Ah, é aquela igreja lá que você vai. Exatamente, a igreja que eu vou lá em Campinas. Ele é meu amigo pessoal. A gente conversa, a gente troca ideia. A gente fez uma amizade muito legal. E ele abriu os meus olhos para a religião e para a educação. Porque eu achava ele um professor incrível. Acho ele até hoje. Ele é um crânio
Antigo Testamento e hebraico, na língua hebraica. Então, assim, eu sou muito fã dele. E são dois... E acho que esses dois caras formam o perfil de professor que eu sou. Você que é tenta ser. Exatamente. Que é, tipo assim, o cara que tem o conhecimento, que gosta de transmitir esse conhecimento, gosta de ensinar, mas ao mesmo tempo é muito parceiro da galera. Uhum. E conquista o respeito com parceria. Então é um perfil que eu gosto e que eu tento ser igual. Top. Muito bom. Então agora, história feliz ou história vexatória primeiro? Vamos vexatória pra gente dar risada? Bora, Bora. Eu Vexatória. achei que foi muito sério esse comentário. A gente tá muito Foi no chave. vexatória. Vexatória, momento de vergonha. Puta, eu tenho algumas, mano. Cara, Cara, eu não sei se foi vergonha. Eu acho que é vergonha. Pode né? ser vergonha engraçada, um momento engraçado. Então, a gente estudava na escola da Marinha na época. É por isso que você gosta das 10 voltas. Meu pai era da Marinha, estudava no colégio da Marinha. Um período curto, assim, que a gente chegou do Rio de Janeiro para Natal e não encontrava em colégio particular. Meu pai, não, fica na escola da Marinha por enquanto. E aí tinha um cara véi, que chamava Funai. Cara, se ele estiver vendo esse vídeo, ia ser muito legal. Cara, Funai porque, cara, Leite. é assim, gente, anos 80 não era bullying, era apelido. Então, assim, eu fui adolescente nos anos 90, né? Então, Funai era um puta do índio, cara gigante de forte, assim, uma massa bruta gigante, mano. E aí a gente jogando bola e Funai deu umas bicudas em mim, eu sempre fui pequeno. E ele era mais velho que eu um pouco. E aí o Funai deu e eu fiquei meio chorando assim, meio, o que eu faço? Tentei ir pra cima do Funai. E aí nisso meu irmão mais velho chegou. E ele viu o Funai me batendo, aí meu irmão já veio e disse, cara, vou bater nele e a gente vai sair correndo, porque eu não vou aguentar. E do jeito que meu irmão veio correndo, deu uma voadora lá, John Claude Van Damme, assim. E aí deu uma voadora, o Funai caiu. Quando o Funai caiu, meu irmão, corre! Aí a gente saiu correndo, velho. Só que a gente correu e a escola acabou, né? Ai, mano. E aí meio que a gente tentou brigar com o Funai, mas não foi legal. Não rolou. Não foi legal. Não foi uma boa experiência. Cacete. Não foi legal, mas se o Funai tiver... Cara, eu não lembro do nome do cara, você acredita? É Funai, Era mano, é Funai, Funai. não tem Não jeito, tem então... Mas foi legal, aquela briga, adrenalina da briga na quadra, assim. Meu irmão me salvou, velho. Meu irmão me salvou. Funai. raro isso, normalmente o irmão tá lá pra atrapalhar, né? Exatamente. Não, a gente era unido. Boa. Cara, eu tento lembrar de histórias assim, vexatórias na minha época de escola. Eu devo ter passado por um monte, é que eu era muito tapado, eu não notava. Sempre fui. Mas, assim, histórias que eu lembro que foram, assim, engraçadas e que eu passei vergonha foram muitas. Então, assim, uma das mais engraçadas que eu me lembro foi... Eu tava com 3 amigos meus, Matheus, que a gente chamava de tio, e o Sander, que a gente chamava de Zé, por causa de uma peça que eles fizeram de teatro, que aí ficou tio e Zé. E a gente tava na quadra num dia muito, um vento muito forte, assim, e aí o Matheus olhou, assim, pra gente com uma cara séria e falou, cara... O que aconteceria se eu cuspisse contra o vento hoje? Ai, que Não, idiota. é a brincadeira dos nerds, né? Mano, aí foi... Os nerds também amam. Cara, e eu lembro até hoje que ele olhou assim, ele testou, ficou contra o vento. Ele cuspiu, mas foi direto. Ele cuspiu, o negócio voltou pra trás dele, assim. A gente não olhou pra trás, mas do nada a gente só ouviu uma menina da nossa sala chamada Natália falando, ai, que nojo! E saindo correndo, assim, Ele cuspiu na cara da mina, mano. Que doido. com a mão na cara, correndo pro banheiro, assim. Essa é a história mais engraçada que eu me lembro da época de Mano, história. muito bom. Gente, não cuspam contra o vento. Não, pelo por amor de favor. Deus, pelo amor de Deus. Só a favor dele. Eu apoio. Eu apoio. Se vocês quiserem tentar, Ai, só cara. não pode cair na sua cara. Exato. Cara, a história vexatória. Mano, eu tenho muita história, cara. Eu sempre fui o inimigo da vergonha, entendeu? O lance é, eu sou uma pessoa muito tímida no início, mas depois que eu faço amizade, Aham. já era, acabou, eu vou passar vergonha do seu lado, eu vou te fazer passar vergonha com toda certeza. Então, assim, eu lembro que nas 8ª série, 9º ano, né? É isso? É. Né? Eu mudei de escola, eu estava numa escola em São Paulo, e fui pra outra escola, e foi a única vez que eu mudei. Então, assim, timidozão, tava assim, escola nova, galera nova, e tinha estudado a vida inteira, desde o jardim da infância, na mesma escola. Você muda e fala, mano, lascou. Então. E assim, fui pra uma escola num nível de estudo muito alto, etc, mas vambora.
Mas também sempre fui muito bom em fazer amizade. Então eu fiz amizade rapidão, fiz meu grupo, era um grupo muito da hora. A gente chamava o grupo de Bauxita na Jamaica. Muito de nerd, porque a gente estudou pra uma prova de geografia e tinha Bauxita na Jamaica. A gente gostou muito desse nome na época, Bauxita na Jamaica. E esse grupo deve existir até hoje. Cara, porque que nome de nerd. nerd pra caceta, mas era um grupo da hora, tá? A gente- Jamaica abaixo de zero. Tipo É, isso. então. Só que, cara, quando você chega na escola nova, você, como menino de 14 anos, você quer conhecer meninas. Sim. Logicamente. E eu lembro que eu era apaixonado em uma que me dava zero bola. Sabe? Nossa, me dava zero moral. Que aos 14 anos... Exato, é o normal. Você É é o muito básico. normal. Não precisa virar incel, Não gente. era a é primeira isso menina mesmo. que eu gostava, não era a primeira que gostou de mim, mas eu era chonado nessa menina. Mas ela nunca me deu bola. E o Rodrigo, professor de literatura, Uhum. ele era aquele professor cupido da galera. Entendi. Tipo, não, vamos juntar aluno, que é o que eu faço na escola hoje também. E ele me incentivava, aí ele chegava nela e falava de mim, que não sei o quê. E, cara, só que ele começou a ter dó de mim. Porque ele percebeu que não ia rolar. E a Pô, gente foi é pra uma ruim. excursão. Eu acho que era Santos, eu não lembro pra onde que foi. Você achando que ia rolar? Cara, eu achei. Mas o Rodrigo, ele tinha outros planos pra mim. Porque eu tava lá no ônibus, eu sentei com a menina e a gente foi conversando. Porque a gente era amigo. Tá, Só que assim, não ia rolar. Eu já tinha entendido, mas tô aqui trocando ideia. tô feliz. Tô feliz, tô de boa. Achei um meio termo bacana. Exato, tô legal, tô tranquilo. Cara, o Rodrigo me aparece, dá um gritão no meio do ônibus. Ô, Andrezão, você vai beijar hoje? Eu falei, puta que pariu. Vem aqui. Era uma menina que eu nunca tinha visto na minha vida. Cara, eu não sei nem a turma que ela era, o ano que ela era. Eu sei que ela era mais nova que eu. Ele falou, fulana vai ficar com você. No meio do ônibus. Cara, no ônibus, 43 Nossa. alunos, desde o ensino médio até a minha turma. Vergonha ali é total. Cara, foi assim, todo mundo parou, o ônibus fez Queria um saber silêncio. quem era o André. Olharam pra mim, eu tava no meio, um gordinho japonês, olhando assim, todo mundo... Cara, foi Nossa. assim, eu queria... Eu não sei se eu posso falar isso. Ah, foda-se também. Eu queria entrar no meu cu de vergonha e me esconder completamente. Não pode, o João vai ter que cortar essa parte. Vai entrar, entrou uma tela preta aí, depois vocês pensam. Cara, eu tava morrendo de vergonha, começou a suar frio, mas aí eu pensei, mano, eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou. É óbvio que eu vou. Cara, mas como era cabaço, pelo amor de Deus. Aí eu fui, sentei do lado da menina, conversando. Beleza, ficamos. No dia seguinte, fomos pro pátio. Na hora que eu entro no pátio, foi uma salva de palmas. Daí, assim, o ensino médio inteiro me aplaudindo, eu querendo morrer. Eu queria me matar. O Rodrigo, da sala dos professores, da janela, foi Andrezão! E eu falei, meu Deus do céu. Eu quero morrer! Cara, não é Essa uma história- competição, mas você ganhou, André. Nossa, Mas você vê velho. que legal, né? Você tirou de letra, Você né? tirou de Não letra. foi a Então, coisa de... exato. Poderia ter sido pior. É, eu poderia ter Faz chorado. terapia hoje, mas... Cara, mas foi muito louco. Mas assim, como eu era o inimigo da vergonha, eu falei, mano, eu vou abraçar a zoeira e vambora. Aham, E aham. foi minha vida. E assim foi até. Mano, mas tem história tão que eu preferi não contar. Que eu acho que não daria pra entrar. É, E esse do professor Rodrigo me lembra o professor Éder, meu da escola, que também era bem assim, Era desse cara. nível, cara. Não, e ele era muito loucão mesmo, tipo, de... Você tava entrando na sala, ele do nada, ele dava um tapa assim nos alunos, acorda! É isso mesmo. O Rodrigo sempre foi assim. Eu já tomei um tapa na cara desse professor que ele tava explicando, ele tava três... Hoje em dia você dá um tapa na cara do aluno. Nossa, tava velho. três assim estudando, só tinha nós três na sala assim estudando. Ele tava virado de costas pra mim, ensinando o Alexandre, ensinando, colocando aqui as coisas do nada, ele só virou assim pra mim do nada. Pá, presta atenção. Eu olhei assim, o que aconteceu, cara? Um gênio. Mas ele era muito bom, ele era muito bom. Aldrin, momento feliz. Cara, momento feliz. A escola em si foi muito feliz pra mim, assim, né? Foi muito feliz. Apesar de eu ter estudado, acho que em 10 Em várias. escolas, né? Mas a escola foi muito feliz pra mim. Eu acho que uma lembrança que eu tenho. Eu acho que duas, pode falar duas? Pode. Uma lembrança que eu tenho foi do tempo que eu jogava futebol, eu era goleiro, né, do futsal, e o professor de educação física me chamou para treinar, e sempre fui pequenininho, eu falei isso, eu era tipo do mirim, e tinha faltado um goleiro reserva do infantil, e aí o professor, ó,
você vai pro banco lá só pra compor, mas o cara vai... E a gente foi jogar contra um time grande, eu não vou lembrar o nome do time, na época era um time grande, e o goleiro titular do infantil peidou na farofa. Nossa. Ficou com medo, que o time era grande, não sei o que, e o professor olhou pra mim e disse assim, Vai. Aldo, você vai? Eu disse, nossa, amigo, claro que eu vou. É lógico. E aí eu fui e joguei muito bem, claro que a gente não ganhou, que o time era, né, mas joguei muito bem. E quando acabou o jogo, o técnico do outro time perguntou quantos anos eu tinha e eu fui treinar nesse time grande. Legal. Né? E foi muito legal, assim, eu acho que é uma das coisas que... Eu acho que se perdeu um pouco na escola é a valorização do esporte, né? O esporte de Concordo. competição. O esporte Sim. de Concordo, competição. concordo. A competição hoje na escola é muito fraca, né? Isso. Exato, não existe. Essa É. questão de ninguém pode perder, todo mundo tem que Isso, ganhar. E aí, né? Então, foi um momento muito bem interessante, assim, da minha vida, de dizer, pô, você pode, né? E o professor de educação física estava ali comigo, né? E o outro foi assim, nos anos 90, o cara que hoje em dia tem a galera que se porta da maneira que acha que deve se portar, tal, né? Existe mais uma liberdade sexual aí e tal, mas nos anos 90 tinha um moleque na minha sala que o apelido dele era Dandão, também não sei o nome. A gente não sabe o nome de ninguém, Dandão. E o Dandão era gay, cara. E assim, ele era muito excluído. Sim. Ele era muito excluído, zoado máximo. Mas assim, ele não baixava a cabeça. E como eu entrei em muitas escolas e saí, e sei essa sensação que você teve de chegar Sim. numa escola nova e ser o ET, O diferente. né? O diferente, com sotaque diferente, eu achei aquilo muito maldoso da parte da galera. Sim. E eu abracei aquele cara, fiquei amigo dele, e a gente ficou amigo. Eu enfrentei barreiras por causa disso, porque Sim. achavam que eu era gay também, porque eu era amigo desse cara. E foi legal, eu ajudei ele assim até a ser inserido no grupo, porque eu era do grupo. Sim. Eu era da galera dos atletas, que lutava, que treinava, e eu inseri. E esse cara era muito engraçado, e acabou que assim, ele dominou o nosso grupo. Da hora. E esse cara, ele foi Miss Caicó, é uma cidade muito rica no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi Miss Gay Caicó. Que legal, cara. Da hora. E ele Boa. zoava os caras, porque os caras, sai daí, não sei o quê, seu viadinho, não sei o quê. Você não tem classe nem pra ser Miss, que eu sou Miss Gay, cara. Muito bom. Eu sou Miss, e assim, eu achei muito legal que eu consegui inserir esse cara no grupo, e ele fez parte do nosso grupo, a gente dava muita risada. E eu acho que cada um tem a sua opinião, cada um pensa da maneira que deve pensar, mas eu acho que a gente tem que respeitar cada Com um certeza. como cada um é. E outra, né? Foi você dando essa oportunidade pra ele que você descobriu que o cara era muito maneiro. Muita gente Exato. boa. Não, e assim, e quebrar a barreira, né? A gente certeza. rotula muito, né? Sim. A gente rotula, é o baixinho, é o neguinho, é o gordinho, é o gay, não existe rótulo, é um ser humano, né? Sim. É um ser humano. Eu achei que eu com 14 anos de idade, 15 anos, também foi legal pra mim esse Sim, momento. com certeza. Foi bacana. Foi legal. Não é normal isso. Então, exatamente. foi bem legal. Mas esse meu professor de literatura, o Josivan, era muito de agregar, assim. Legal, ótimo. Bacana. Cara, acho que momento feliz, assim, eu não tive nenhum momento muito triste na escola, eu assim. também não. Mas, assim, momentos que me deixaram muito feliz. Eu vou dizer o seguinte, eu sei, meus alunos vão olhar e vão falar que eu já sou assim, mas quando eu tava na escola, eu era mais esquisito do que eu sou hoje. Eu era muito esquisito. E eu... Melhorou, Jô, já? Cara, eu melhorei. Caraca! Eu... Não, eu melhorei. Melhorou, né, Jô? Não, na época de escola eu era mais esquisito do que eu sou hoje. Então, assim, eu ainda sou esquisito, meus alunos podem confirmar isso por mim, mas eu era pior. Mas é uma evolução. Jô. Eu era pior, eu era esquisito e às vezes eu me forçava a ser mais esquisito do que eu já Pra era. ninguém chegar perto de você. Que eu excluidão bobão, né, na escola. Entendi. E, cara, o momento mais feliz nesse meio tempo, assim, foi quando eu encontrei o meu grupo. Porque eu sempre estudei em escola particular. Até o ensino médio foi só escola particular. Então, as minhas salas, não é que nem as nossas salas de hoje, que é 20, 30 alunos. Eu morava em Jarinu, gente. Eu tinha 12 alunos na minha sala, quando não tinha menos. Então, era uma sala vazia. E a sala de Jarinu, do povinho do interior, era o pessoalzinho que gostava da mesma coisa que não era o que eu gostava. Aham.
Então, eu era amigo, conversava, jogava com eles, a gente se encontrava, mas não era o meu grupo. E eu fui encontrar o meu grupo na escola, foi no ensino médio. Quando entrou um amigo meu, grande amigo meu, Alexandre, que inclusive hoje ele tem banda, tá super feliz na banda dele. E ele entrou, e eu ainda sendo esquisito, ele olhou assim e falou, mano, esse cara é esquisito, mas ele parece que é da hora. Fez a mesma coisa que você fez com o seu amigo. Legal. E aí ele falou, não, vou conversar com ele, vou trocar ideia. Eu super resistente, falou, não, eu sou esquisito, não quero ficar perto de ninguém. Aí ele me abraçou e, cara, depois que eu comecei a sair com ele, eu fui conhecendo outras pessoas que também compartilhavam das coisas. Cara, os momentos da escola ficaram muito melhores, que aí eu tinha o meu grupo Legal. pra sair. Então esse é um momento feliz que foi quando eu encontrei o meu grupo. Então, Alexandre, você vai ver esse vídeo, que eu vou te forçar a ver esse vídeo. Estou te agradecendo de novo por me fazer menos esquisito. É isso, boa. Cara, momentos felizes, é o que vocês falaram, eu tive muito momento feliz. A escola pra mim não foi triste. Não, Foi também boa. pra mim não. Cara, eu amei a Eu escola amava e eu a escola. gostava de ir para a Eu escola. gostava de Saí- estudar, cara. saí Tá na com escola saudade. era bacana. Saí com saudade. Então, assim, infelizmente, por questões, muitas questões, eu não tenho amizade com mais ninguém da escola. A gente perdeu o contato completamente, que mudou completamente a vida, outras tem jeito. áreas, etc. Mas a escola foi foi momentos especiais que eu tive, eu gostava. E parecido com o João, foi o grupo de amigos que eu fiz. Porque apesar de não ser amigo deles hoje, naquele momento Era é o, especial e é era o que legal. fazia a escola ser muito legal. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei mesmo. Eu ia bem nas matérias, mas, cara, a amizade, as zoeiras que a gente fazia, as brincadeiras, os absurdos que a gente falava. Aquilo foi muito especial pra mim, que é o grupo Bauxita na Jamaica. Eu sinto saudade dos momentos ali. Cara, a gente passou por. A gente fez muita coisa. Sim. Aí era coisa. A gente começou com um grupo no Facebook até lançar o WhatsApp no Brasil, aparecer e a gente começar a ser amigo. Então, assim, foi um grupo. Assim, tinha pessoas completamente diferentes nesse grupo. Foi um grupo muito louco. E que durou, assim, até a formatura. Legal. Assim, o primeiro ano da faculdade, porque aí foi cada um pra um canto sim. e aí mudou a vida. Mas foi as amizades, cara. Acho que foram as brincadeiras que a gente fazia, as brigas que a gente arrumava. A gente brigou no meio do caminho, se reconciliou. Então, assim, pra mim, foram os amigos. E aí, quando a gente pôde se formar junto, isso foi muito legal. Então, acho que o momento, assim, foi a formatura. Sim. Que a gente pôde olhar pra todo mundo e falar, mano, conseguimos. Sobrevivemos. Sobrevivemos a essa desgraça. Todo mundo foi pra faculdade no primeiro ano, a gente passou todo mundo no vestibular. Então foram momentos muito legais, Legal. cara. E, cara, querendo ou não, você vê que a escola, além das matérias, é ensinar você a conviver e, querendo ou não, quando você Cara. aprende, você se desenvolve lá socialmente. É essa parte a que mais marca a gente. Isso é sensacional. A Porque escola- faz as aulas serem melhores, Com certeza. tudo melhor. E, Aldrin, seu recado final. É pra câmera ali, João? Aquela ali? É a única que tá aqui hoje. Ninguém sabe que é só um. Sabe? Ele Não, também eles estão vendo as duas câmeras. O Aldrin vai chorar, galera. Não, vou não, vou não. Vou não. Gente, é assim, o que você falou é um pouco do que eu vou deixar como recado, assim. Aproveitem o melhor da escola. É. Né? E assim, vivam cada momento da escola. Claro, a responsabilidade de estudar, tudo, Sim. isso é a condição número 1 da escola, né? Mas aproveita as amizades, procura olhar menos os defeitos da escola. A galera é muito crítica, Muito crítica, né? Com muito relação crítica. à escola. Qualquer coisa que tá errado, você quer criticar a escola. E assim, às vezes coisas que nem afetam tanto eles. Isso, então, Minha escola tinha goteira, eu não reclamava. Então, Então. então valorizem a escola e valorizem seus professores. Boa. Né? Muito bom. Valorizem seus professores, porque vivemos num país de pouca valorização, e eu não estou dizendo valorização financeira, porque nós temos conquistado Do né, próprio as nossas papel do coisas, professor. A É, persona mesmo. mas o papel do professor, então valorizem, respeitem os professores e busquem o que esse professor tem para passar para você, muitas vezes além da matéria, como foi o meu professor, o Sim. seu professor, o seu Com professor. certeza. Então, assim, aproveitem o máximo da escola e os seus professores têm muita bagagem para passar para vocês. Então, colhem nos professores e aproveitem a escola. Sejam mais leves na escola, né? Sejam menos críticos
e vivam a escola que vai dar saudade. Vai. É isso. Cara, e como você já falou disso, eu vou falar a parte mais lógica da escola, então. Cara, você tá na escola, eu sei que tem muita matéria que você odeia, tem muita matéria que você não suporta, que você tem dificuldade, que você quer matar por ter que estudar aquela matéria. Mas, cara, você já tá na escola. Aproveita. Aproveita, cara, porque esse conhecimento, mesmo que você não vá usar no futuro ele, como vocês gostam também de ficar sempre lembrando do porquê que vocês vão usar, cara, a diferença de você se preocupar em aprender isso naquele momento e aproveitar esse momento que já tem que estar lá pra fazer a sua parte, cara, isso vai enriquecer muito o seu futuro. Então, assim, aproveita, estuda, aproveita cada matéria. Você não gosta, se esforça mais nela, cara, que às vezes é só porque você também nem se esforça nela e você prefere não gostar. Dá uma chance para as matérias que você não gosta também. Eu nem vou falar da minha, porque a minha normalmente o pessoal gosta, não pela minha matéria, mas pelos computadores. Lógico, a sala do João. Ah, para o cinema? É, então. Cara, meu recado é uma mistura de vocês, que eu acho que no fundo, a gente é bem parecido nesse sentido. Aham. Que é, cara, aproveita porque acaba. Verdade. Entenda que, a faculdade eu vou estudar que eu gosto, mas, cara, faculdade, mercado de trabalho, É outra pegada. é outro esquema. É assim, você pode ter muitos prazeres nesse momento da vida, mas você vai ter muito mais responsabilidades do que prazeres. E na escola, você é o inverso. Uhum. Tua única responsa, é claro, exceções, tem gente que precisa trabalhar, ajudar em casa, Aham. etc. Mas, numa forma, uma parcela, principalmente acho que nossos alunos... No nosso contexto. No nosso contexto, você só precisa fazer aquilo. É tipo, ir se dedicar ao mínimo. Então, assim, isso que você pode fazer, aí você tem os amigos que você pode fazer, os professores que podem estar ali com você, que são seus parceiros. Então, assim, aproveita porque isso acaba. E eu garanto, apesar de você entrar numa faculdade que você gosta, estudar o que você gosta, é muito mais difícil. O mercado de trabalho, ele cansa a gente. É muito diferente. É muito diferente. As A relações... vivência até da faculdade. Exato. Às vezes tem coisas muito melhores na faculdade Com que na escola. certeza, Tem. com certeza. Mas a escola tem um ar muito especial É, o que ar exatamente. aproveita. A atmosfera da escola. A atmosfera. E assim, eu tô falando assim, por uma pessoa que amou fazer faculdade. Eu amo. Meus melhores amigos hoje são da faculdade. Aham. Mas vem junto com uma responsabilidade muito grande. E, tipo assim, as responsabilidades, elas sugam você. E assim, eu tenho saudade da época em que eu só precisava acordar, ir pra escola e voltar e, sei lá, almoçar na frente da TV. Fazer uma lição de fazer o casa de dever vez de em casa. quando. Exatamente. Estudar de vez em quando pra prova. Exato. Cara, isso é sensacional. Então, assim, aproveitem. Porque passa muito rápido. A gente já tá em maio. Então, Nossa, eu assim, nem vi meio esse de bimestre maio. Estamos chegando acabando. já nas primeiras séries do ano. Então, assim, cada ano vai passar mais rápido. Então, aproveitem. Porque, cara, quando passar, acabou. Não tem volta. Então, assim, aproveitem. E sabendo aproveitar essa parte, eu acho que você vai conseguir aproveitar mais a sua vida futura. Aham. Com Então, certeza. aproveite. Show. E é isso, então, né? É isso. Foi pra conta? Foi pra conta. O nosso... Mais um e O último último pra do conta. canal Pode Pro, mas não o último da gente, né? Exato. Não. Galera, é isso que a gente tinha pra falar pra vocês hoje. Muito obrigado. Hoje foi esse bate-papo aí, em tom de despedida, mas de recomeço, Exato. de mudança, né? Exato. Então, você que está inscrito no Pod Pro, corre lá pro @cultura quase inútil, ou cultura quase inútil no Instagram, né? E se inscreve, não deixa de acompanhar a gente, você que gosta nosso perfil. Tá mais legal ainda no Com Cultura certeza. Quase Inútil. Bem tá mais descontraído. Muito E descontraído. tem coisas aí pra chegar de novidades, né? O João aí com a voz do além. Eu vou trazer o cacetete do velho Ranzinza, né? Eu e o Aldrin, a gente vai sair na mão. Então, valeu. Obrigado aí, Falou, Céltica, meus queridos. Academia Céltica, Bike Hotel Serra do Japi e Renanzão da Car Shop e Andrezão Nutri. continua com a gente agora no Cultura, No Cultura Quase Quase Inútil, Inútil. com outra roupagem. Valeu, galera. Obrigado Falou. aí. Falou. Falou.